Boa noite, família PG2. Boa noite, graça e paz do Senhor Jesus sejam sempre abundantes sobre as nossas vidas. Louvado seja Deus por esta hora bendita. Uma vez mais eu quero parabenizar aos pais, desejando aí vocês um feliz Dia dos Pais, por esta missão tão nobre que Deus nos deu, ao mesmo tempo carregada de responsabilidade, mas também um privilégio poder receber da parte de Deus filhos e filhas e poder instruí-los e dar para eles o melhor que Deus nos deu, que é o Evangelho glorioso, a pessoa bendita do Senhor Jesus. Quero nessa noite, nessa oportunidade, compartilhar com vocês a palavra de Deus que está na primeira epístola de João. Primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 1 e versículo 2. Um texto precioso para o nosso coração nessa noite. Mas antes de ler o texto, eu queria também aqui reforçar que domingo que vem, no nosso próximo domingo, nós vamos retomar a nossa escola bíblica dominical. Costumo dizer que a escola bíblica dominical é a melhor escola do mundo, né? Você recebe conteúdo sobre a pessoa de Deus, você conhece mais ao Senhor Deus, num conhecimento sistematizado a partir da teologia sistemática, e você então entende melhor, um pouco melhor também, como servi-lo e como servir o seu semelhante na sociedade contemporânea, no tempo, no lugar onde Deus te plantou. A nossa recomendação é que você, que estava frequentando o salão anexo, continue ali por conta da sequência, o encadeamento das verdades que serão ali trabalhadas, dando uma sequência na doutrina da teologia do Antigo Testamento. O pessoal aqui do templo continuarão também com a teologia sistemática do Novo Testamento, e nós vamos dar essa sequência. Então é importante que você que vinha frequentando essa ou aquela sala, continue com esses professores, com essa temática, porque ela vai ampliando, né, e sistematizando essas verdades que nós estamos repartindo com vocês. A sala dos jovens e dos adolescentes seguem com a temática sobre a pessoa do Senhor Jesus. E a você que está chegando para a nossa igreja, ou já chegou já há algum tempo, nós recomendamos, caso seja o seu desejo, de se juntar a nós como membro da igreja, que você vá para a classe de catecúmenos. Lá você vai receber um conteúdo bíblico doutrinário nas verdades elementares que nós, como presbiterianos, cremos, como que nós sistematizamos as nossas crenças, e isso então é necessário para você que deseja ser membro da IPG2. Então, as nossas recomendações, porque ao final a gente não volta mais a esse tema, para você ficar atento aí que domingo, às 10h30, nós nos dividiremos em classe bíblica de escola dominical. Vamos ao texto, assentado como vocês estão, que diz assim a palavra de Deus: Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E além disso, ele é a nossa propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios pecados, mas ainda pelos pecados do mundo inteiro, diz a palavra de Deus. Uma vez mais, feche os olhos e vamos falar com o Senhor Deus. Senhor Deus, uma vez mais a tua palavra é aberta aqui neste lugar, Pai. Um lugar que nós somos testemunhas de que aqui tem gotejado a sã doutrina. Louvado seja o teu santo nome, por permitir-nos, ó Deus, voltarmos a este lugar, esta casa de oração, para adorá-lo, bendizê-lo e sermos edificados pelo texto santo. Que o Senhor Deus tome este vaso de barro nas tuas mãos para edificar a igreja, a noiva do Senhor Jesus. Que o teu Espírito, o Espírito de Cristo, o Espírito que habita em nós e que está em nós, opere no nosso coração, na nossa mente, iluminando o entendimento dos meus irmãos, das minhas irmãs, para que tenham todos condição de não apenas compreender intelectualmente o texto, mas espiritualmente, tomando-o para si como palavra de Deus, como aquela palavra poderosa que traz consolo, que alimenta a alma, que santifica-nos, e que por esta instrumentalidade o Espírito de Cristo está nos levando à conformação do Senhor Jesus. É a nossa oração em o nome dele. Amém, e amém, e amém. Jesus, nosso incomparável advogado. Jesus, o nosso incomparável advogado, é o tema da nossa mensagem nessa noite.
eu penso que você tem visto, não porque talvez você esteja interessado, porque você goste, mas porque não tem jeito. Quando você abre o seu aparelho, você vai receber algum corte, e especialmente nesse tempo, nesses últimos meses, algum corte de alguma defesa feita por um advogado que transita na Suprema Corte do nosso país, né? Nesses dias isso está muito volumoso, esse tipo de coisa. E a Suprema Corte, inclusive, ela acaba franqueando ao vivo para você acompanhar os interrogatórios e etc. e tal, e o desfecho de situações que nós acompanhamos como membros dessa sociedade contemporânea da sociedade brasileira. E nesses cortes que fazem, né, muito habilidosos as pessoas que acompanham, especialmente os advogados e também os juízes, há cortes específicos em que você olha e escuta, você pode não concordar com isso ou com aquilo outro, mas você vê assim alguns advogados muito bons na retórica, na oratória, que falam muito bem. Alguns assim eu falo, rapaz, que homem, que sujeito. Então você vê isso. Mas nenhum deles se aproximam do nosso amado Redentor, o Senhor Jesus. Nenhum deles, por mais que eles tenham se preparado, por mais que eles tenham estudado, por mais que eles tenham currículo, eles jamais se aproximarão do nosso bendito Redentor. E eu espero que ao final, no avançar da exposição do texto bíblico, isso fique claro por que eles não podem se aproximar do nosso bendito Redentor, Jesus, o nosso advogado incomparável. Eu quero chamar a sua atenção para o modo como João escreve a sua epístola, citando alguns exemplos, 2 talvez, no máximo 3, como que João ele tem na sua mentalidade, além do seu propósito principal de escrever a esses irmãos que receberam esta epístola, ele tem uma habilidade ou uma intenção de colocar lado a lado ou na sequência verdades que às vezes estão relacionadas à ética cristã, de como nós devemos lidar com os mandamentos, de como que nós devemos responder aos mandamentos do Senhor nosso Deus, e ao mesmo tempo que ele traz essas verdades, mostrando a nossa responsabilidade, e às vezes você se sente, né, se você é gente como eu sou, você se sente meio esmagado, encurralado por essas verdades, ao mesmo tempo, na sequência, não necessariamente nessa ordem, às vezes ele começa de modo a trazer consolo antes, depois traz o elemento da ética, mas logo na sequência ele coloca um elemento de consolo, uma verdade de consolo, de modo que ele dá esse equilíbrio. E nesse texto aqui nós vemos isso. Se você avança para a próxima página, no capítulo 3, ele tem essa mesma verdade, só que aqui ele começa falando do consolo e depois mostra o elemento ético, inclusive do ponto de vista da escatologia, isto é, das coisas que hão de acontecer e de modo particular do nosso encontro com o Senhor Jesus. Vejam então para você perceber, porque quando você for ler a epístola de João, você tendo isso em mente, essa estrutura, você vai acompanhar como que João tem essa habilidade, como que ele foi conduzido pelo Espírito Santo a fazê-lo desse jeito. Então veja o capítulo 3, que ele traz essa mesma estrutura, ou estrutura semelhante. Ele diz assim, vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Por esta razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a ele também. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Então veja que ele trabalha o elemento do consolo. Agora veja no versículo 3, que ele traz um elemento que diz respeito à nossa responsabilidade, como que nós devemos responder a esse amor. E a si mesmo se purifica todo que nele tem essa esperança, assim como ele é puro. Ao mesmo tempo que ele enfatiza, ele fala assim, amados, vejam com que grande amor Deus nos tem amado, nos tem concedido. Amados, nós já somos filhos de Deus. Não é que nós seremos, nós já somos filhos de Deus. Embora nós ainda não somos quem nós deveríamos ser, entretanto, não somos mais quem éramos. E por essa razão, nós já somos filhos de Deus. Agora, quem é filho de Deus, quem cultiva a esperança de encontrar-se com o Filho de Deus, por ocasião da sua vinda gloriosa, precisa purificar-se.
deve viver uma vida pura, porque aquele a quem você vai encontrar e será encontrado por ele é puro. E porque ele é puro, você deve buscar a purificação, a santificação. Faz sentido? Quem aqui entendeu? Faz sentido como que João vai colocando? Trazendo consolo, ao mesmo tempo trazendo verdade ética. E no capítulo 2, o capítulo que nós lemos, nós vemos então que João faz isso. Que João faz isso nesses 2 versículos. Ele traz, em primeiro lugar, esse elemento ético, né? Chamando aos seus leitores, filhinhos meus, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Então veja só que ele está trabalhando com um elemento que diz respeito à ética cristã. Como é que eu devo viver? Como é que eu devo responder a esse Deus que me chamou, que me amou, que entregou o seu Filho para realizar a minha redenção? Ao mesmo tempo, ele então, logo na sequência, consola esses crentes, traz segurança para esses crentes. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo, e ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Então, veja só que coisa maravilhosa. E eu tenho percebido quando converso com pessoas, quando paro para ouvir as pessoas e ser ouvido pelas pessoas, que em muitas situações as pessoas às vezes não conseguem conciliar essas verdades. Elas têm uma dificuldade de conciliar essas verdades que nos chamam a responsabilidade, como que nós devemos viver, quais são os nossos deveres, qual é a nossa relação com os mandamentos do Senhor Deus e com a pessoa do Senhor Deus, e ao mesmo tempo como é possível ter segurança. Já que às vezes dentro desse chamado que eu sou persuadido a viver uma vida santa, uma vida que diz respeito a uma ética cristã, com a santificação, de um modo que Deus seja honrado, ao mesmo tempo eu me vejo naufragando, fracassando tantas vezes, tropeçando aqui e ali. E como é que eu posso ter garantia de que eu vou cruzar a faixa de chegada? Então, eu penso que é por essa razão que João trabalha essas verdades, colocando essas colunas, né, nos chamando a responsabilidade, ao mesmo tempo trazendo consolo. E nessas conversas que eu tenho tido com as pessoas, eu noto que às vezes elas têm uma insegurança. E a insegurança, em alguns casos, diz respeito à falta de informação que elas têm, ou então informações mais fragmentadas. Não é um conjunto total da pessoa do Senhor Jesus e daquilo que o Senhor Jesus fez. Então é muito importante porque a convicção e a segurança de um crente alcançado pelo Evangelho, e sendo ele persuadido, instruído a viver de modo santo, em alguns casos ele tem essa insegurança porque lhe falta informação. Às vezes por negligência, por não ir atrás do conhecimento, por não abrir as Escrituras, por tentar ler as Escrituras e ouvir os pregadores com atenção, o que é que eles estão explicando no texto, ou o que é que o texto está explicando. E é isso que diz respeito à pregação expositiva, é explicar o texto, é mostrar para as pessoas o que é que o texto está falando, o que é que o texto ensina, para que você então, informado pelas Escrituras, o Espírito Santo aplicando essas verdades no seu coração, você consiga descansar na pessoa do Filho de Deus e na obra que o Filho de Deus realizou. Então, nesse texto, eu penso que Deus vai nos ajudar nessa noite, não só informando, mas trazendo segurança para o seu coração. Nesse texto, ele tem 2 cláusulas. São 2 cláusulas, vamos trabalhar com essa ideia. A primeira cláusula é a cláusula que eu vou chamar de uma proibição. A segunda eu vou chamar de possibilidade. Então veja que na primeira cláusula, João é bem direto. Ele diz, filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E claro, o estudioso das Escrituras pode olhar para esse texto, e muitos assim o fazem, pensando que João está trabalhando todo o conjunto daquilo que consta na epístola, na primeira epístola. Então, alguns vão pensar o seguinte, olha, tudo que João escreveu, aqui ele está dizendo, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Eu penso que João está falando de um contexto mais próximo. Eu penso que João está falando do que ele disse no capítulo 1.
de todas as verdades que ele disse sobre o Filho de Deus, quem é o Filho de Deus, daquele que as nossas mãos apalparam, nós estivemos com ele, nós fomos apalpados com ele com respeito ao verbo da vida. Eu penso que João está falando, inclusive, daquilo que o versículo 5 está dizendo: ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. Então João vem trabalhando a pessoa do Filho de Deus, do verbo que se encarnou, combatendo verdades sorrateiras que estavam transitando no meio da igreja pelos falsos mestres. E quando chega no capítulo 1, ele diz então: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo, esse conjunto de verdades, como vocês já acompanharam, já leram, já foram informados, eu escrevo para que vocês não pequem. Então o que é que João está dizendo nessa cláusula? Diante de tudo que eu escrevi, diante das informações que chegaram até vocês e diante da nova vida que vocês receberam de Deus em Cristo, é proibido pecar. Vocês não devem pecar. Vocês não podem arrumar justificativas com base na estrutura de vocês para amparar as fraquezas de vocês, ou os desvios de vocês, ou a quebra do mandamento de Deus, ou o modo como vocês desdenham do mandamento de Deus, às vezes pecando intencionalmente contra as verdades de Deus estabelecidas do modo como vocês devem viver. Então, é proibido pecar. Não pequem. É incisivo. Embora João está falando num tom amável, né, com essa linguagem que ele usa, filhinhos meus, não é verdade? Entretanto, você há de concordar comigo que no conjunto das verdades é um tom incisivo. É proibido pecar. É como nós, na nossa dinâmica de instruir os nossos filhos, em momentos específicos, nós somos taxativos com os nossos filhos e precisamos sê-lo, dizendo: não pode fazer isso, papai não autoriza você a fazer isso. Você não deve fazer desse jeito, você não pode agir desse jeito, você não deve falar desse jeito, você não pode agir desse jeito, é proibido fazer isso, filho. E se fizer isso, você pode ser levado a um tipo de disciplina paterna. Então João vai trabalhar essa verdade, é proibido pecar. Vocês não devem pecar. E os estudiosos vão dizer que a influência que estava circulando ali, o que estava acontecendo? Alguns estudiosos vão dizer que tinha um grupo de falsos mestres com uma formação voltada para a filosofia grega e que eles desdenhavam da questão do corpo. Eles diziam: olha, o corpo é mau, Essa estrutura, a matéria é má, ela é má. E, na verdade, essa estrutura ela é uma prisão do espírito. Ela aprisiona o espírito. Dizia, então, esses falsos mestres, que uma vez que o corpo é mau e que ele será destruído, então você pode fazer com o seu corpo o que você quiser. Porque, no final das contas, o seu corpo, a matéria vai voltar ao pó, o corpo vai voltar ao pó, e o espírito é quem vai ser salvo, em último, no resumo da ópera. O que importa é o espírito. E João então vem e diz: não, de jeito nenhum. Isso não condiz com o evangelho, com o conjunto das verdades ensinadas tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Porque Deus não está interessado tão somente no espírito, no elemento imaterial do ser humano. Deus, quando redimiu o ser humano por inteiro. Tanto o elemento imaterial quanto o material. Deus, o corpo, importa sim. E tanto é assim que João vem trabalhando isso, que ele começa o capítulo 1 falando que o verbo se fez carne, que o verbo foi apalpado, que era alguma coisa que eles estavam atacando a pessoa de Cristo Jesus, a humanidade de Cristo Jesus, a encarnação de Cristo Jesus. Então João vem e diz assim: não caiam nas lábias desses falsos mestres. O corpo é santuário do Espírito, pensando na linguagem utilizada pelo apóstolo Paulo. O Espírito habita em nós, então você não pode fazer com o seu corpo o que você acha que deve fazer. Você não pode acolher, aí pensando na geração contemporânea, aquele que diz, não, o corpo é meu, então minhas regras, eu faço do meu corpo o que eu quero. Não! Isso não é bíblico, isso não deve ser acolhido. A mensagem apostólica diz: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. É proibido pecar. Vocês não podem pecar. Vocês não podem arrumar justificativas
para viver pecando, para entregar o corpo de vocês à idolatria, para entregar o corpo de vocês à imoralidade, à sensualidade. Hoje, no texto da liturgia, chegou a fazer menção disso no nosso corpo. Cada um saiba possuir o seu corpo em honra. Então, é proibido pecar, não pequem jamais. Utilizem os meios que estão disponíveis para que vocês não pequem, para que vocês não quebrem os mandamentos, para que vocês não desonrem o Criador de vocês, o Redentor de vocês. Honrem-no por meio de uma vida santa. Então essa é a primeira cláusula. E eu pergunto, o que você tem feito com o seu corpo? O que você tem feito com o seu corpo, os membros do seu corpo? O que os seus olhos têm contemplado? O que a sua alma tem gostado de contemplar, de ouvir? Como é que tem sido? Você nota que essas coisas, às vezes, vão minando e vão destruindo bases alicerçares que existem na informação que você recebeu? Quais são os apetites do seu coração? Como é que você tem usado o seu corpo, Como é que você tem usado o seu corpo? Em santificação e honra? Você tem usado o seu corpo para a glória de Deus? Seus olhos têm sido usados para a glória de Deus? Seus lábios têm sido usados para a glória de Deus? Como é que tem sido os seus ouvidos, essas conchas acústicas, têm ouvido coisas que glorificam o nome do Senhor? Como é que tem sido isso? O apóstolo Paulo, quando ele está escrevendo a sua carta aos Filipenses, ele traz uma instrução preciosa sobre essas verdades. No capítulo de número 4, versículo 8, ele vai dizer, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é puro, tudo que é justo, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que é que tem ocupado a sua cachola? O que é que tem ocupado os seus pensamentos? Quais são as verdades que estão ocupando o seu pensamento? Porque essas coisas, quando você é regido por elas, quando elas estão ocupando o seu pensamento, e você passa a pensar biblicamente, determinadas coisas você não tem mais condição nem apreço por elas. Sabe por quê? Porque tudo aquilo que o nosso Redentor odeia também será alvo do seu ódio. Você não vai amar aquilo que o seu Redentor odeia. Você não vai ter apreço por aquilo que o seu Redentor repudia. Você não vai ter apego a essas coisas, porque uma vez que ele não tem apego a essas coisas, a sua alma, a sua nova vida, não terá mais interesse por essas coisas. Quais são os apetites do seu coração? Onde você tem saciado a sua sede e a sua fome? João está dizendo para esses irmãos que estavam sofrendo influências externas, que chegavam até no seio da igreja. E por essa razão ele precisa ser ao mesmo tempo pastoral, amável, mas ao mesmo tempo incisivo. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Não pequem. Vivam uma vida santa que glorifiquem o nome de Deus. O nome do Redentor de vocês. Hoje, talvez, a influência não é necessariamente dentro dos arraiais de falsos mestres. Mas, às vezes, a influência é na sua casa mesmo, por conta dos veículos de comunicação, das mensagens que chegam, do ambiente onde você trabalha. As pessoas começam a insinuar que você pode viver uma vida que não tem nada a ver com a ética do reino de Deus. E Deus está nos dizendo nessa noite, essas coisas importam sim. Porque o corpo importa sim. Porque o corpo foi comprado também com o sangue do meu filho. Tanto é verdade, queridos, que é este mesmo corpo que em tantas situações da história, dos dias que passam, das semanas que chegam, dos meses que aparecem, dos anos que vão avomulando, vão crescendo na nossa existência temporal, tanto é assim que é esse corpo que será levantado de entre os mortos para aqueles que tombarem em Cristo Jesus, e para aqueles que estiverem vivos, esse corpo será transformado. Então o corpo importa sim. O corpo importa sim.
O que você anda pensando importa sim. O que você anda falando importa sim. O que você anda vendo importa sim. O que você anda ouvindo importa sim. Porque o seu corpo foi comprado com o sangue de Jesus e, portanto, você precisa responder à ética do reino de Deus, vivendo uma vida santa. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Esta é a primeira cláusula. A segunda cláusula é de possibilidade. Então, João muda o tom e, na sequência, coloca: se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro, diz a palavra de Deus. Embora seja uma possibilidade, mas é aqui que o apóstolo João, ele gasta mais palavras para consolar os crentes. Não é interessante? Quando ele falou da cláusula proibitiva, ele gastou menos palavras. E eu penso que é por uma razão, é por conta da nossa debilidade e da nossa insegurança, tantas vezes, por gemermos e fazermos coro com o apóstolo Paulo, como que dizendo: o bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero fazer eu faço. Ou, na linguagem de Davi, o meu pecado está sempre diante de mim. Porque, embora João coloca na estrutura do texto a sua instrução e o consolo que ele está trazendo para a igreja, na forma de uma possibilidade, mas não é uma possibilidade distante. Não é uma possibilidade distante, irmãos, porque tantas vezes o gemido da nossa alma, tendo eco da lei de Deus, da ética do reino de Deus, que diz: não deve fazer assim, não deve viver desse jeito, não pode dizer isso, não pode pensar desse jeito. Entretanto, tantas vezes essa possibilidade não é algo distante de nós, não é uma possibilidade para o outro, é uma vivência nossa. E se isso acontece, e tantas vezes acontece, o que fazer? Nós precisamos tanto de admoestação, como nós já recebemos no início do texto, mas nós precisamos também de exortação, isto é, de consolo, de encorajamento, para a gente não ficar cabisbaixos, doentes, adoecidos, com a alma enferma, diante das quedas que acontecem conosco. O que fazer? O que me traz segurança? É saber que nessa possibilidade, que tantas vezes se concretiza como um fato, lamentavelmente, nós temos um advogado. O melhor advogado. O melhor advogado. Se você olhar para o rol dos advogados que estão defendendo as pessoas na Suprema Corte, você vai perceber que alguns deles já defenderam outros personagens em outros momentos. Em outros momentos, né, que você acha até curioso, você fala: uau, mas como assim, né? Ué, de repente fulano convidou ele para defendê-lo e não foi ele que defendeu também fulano e tal. É interessante isso, né? Sabe por quê? Porque quem está precisando de defesa está à procura do melhor, de quem tem o melhor currículo. Ele não quer nem saber sobre a ética, qual é o currículo do cara, se tem mancha. Ele quer saber o seguinte: qual é o histórico desse sujeito? Não é verdade? Não é assim que funciona? Eu tenho, melhor dizendo, familiar que precisou de advogado. Enquanto o Ministério Público estava produzindo prova, o meu familiar estava apreensivo, porque o chilindró estava cada vez mais próximo. A possibilidade de ser preso estava se aproximando cada vez mais, e daí foi preciso buscar um advogado, e aí buscou-se um advogado que pudesse cumprir esse papel. Só que aqui, queridos, nós estamos olhando, e João é criterioso em apresentar o currículo dele. De modo sucinto, é verdade, mas é suficiente. João está preocupado em apresentar as prerrogativas desse advogado. Para que você tenha toda a condição emocional e espiritual de descansar nas possibilidades de violações da lei de Deus. E nós bem sabemos que nesse emaranhado de coisas que acontece no mundo contemporâneo, na sociedade brasileira, nós vamos perceber que às vezes a queixa de alguns advogados é de não ter tido acesso aos autos, a todo o conjunto das acusações, das evidências que estavam sendo produzidas. E eles ficam na dificuldade de defender a pessoa, porque é muito tempo, ou melhor dizendo, é pouco tempo para ler muito material.
Só que o advogado que João está falando, o advogado incomparável, o Senhor Jesus, ele tem acesso aos autos, ele não entra sem saber quem é o seu cliente, ele sabe, conhece o histórico do seu cliente. Ele sabe as minúcias do detalhe, ele sabe as evidências que depõem contra o seu cliente. E o seu cliente não é inocente, ele sabe quem são essas pessoas, ele sabe quem é o Fábio, ele sabe quem é você, ele sabe o que você pensou, ele sabe o que você falou, ele sabe como que você foi maquinando as coisas nas trevas, pensando, agindo na surdina, nas trevas para fazer com que certas coisas fossem articuladas. Ele sabe e mesmo assim ele não recua, ele não rejeita. Ele vem e assume e decide ser o seu advogado. Agora veja só tem uma coisa que ele não aceita. Ele não aceita dividir aquilo que ele faz e aquilo que ele fará em favor dos seus clientes. Porque às vezes, nesse mundo, quando se está buscando um advogado, buscando o currículo, com a expertise dele, às vezes tem uma equipe, são muitos advogados. É muitos, porque esse está lendo isso, aquele está lendo aquilo, para entregar para o outro lá, tudo mastigadinho, para que o outro, então, na sua expertise, na sua capacidade de oratória, de defesa, de convencimento, possa se dirigir ao excelentíssimo juiz e conquistar algum favor ou diminuir a pena que talvez será imposta sobre o réu. Jesus não aceita dividir aquilo que ele faz. Ele não aceita. Você não pode chegar para o Senhor Jesus e falar, não, eu preciso do Senhor Jesus, mas eu só me sinto seguro se também ao lado do Senhor Jesus tiver Maria, tiver São Pedro, São João, o santo A, o santo B. Ele não aceita se você vier com essa mentalidade que precisa de alguém mais, de outros para se juntar a ele. Ele não aceita. Ele só aceita se ele for exclusivo. Quantos aqui entendem? Eu estou falando? Só se ele for o seu advogado exclusivo. E então, daí João está informando esses crentes, que tantas vezes, como eu e você, têm as suas debilidades, as suas fraquezas, de serem tombados e vencidos pelo pecado que tenazmente ainda nos assedia. Porque se por um lado nós não estamos mais debaixo da condenação do pecado por conta daquilo que Jesus fez, por outro lado nós estamos ainda sujeitos à influência do pecado, queridos. Lamentavelmente, terrivelmente, nós ainda sofremos por conta dos resquícios do pecado presente em nós. E daí a compreensão, e não só compreensão intelectual, mas fazendo com que essas verdades façam parte da nossa vida, elas trazem consolo, segurança, e por conta disso e de quem Jesus é e do que Jesus fez, nós podemos colocar a nossa cabeça no travesseiro e dormir sossegadamente nos deslizes da vida. Porque Ele é o nosso advogado. E como é que João constrói isso, mostrando essa singularidade, o quão incomparável ele é? Primeiro, João faz isso falando da sua pessoa, dizendo, se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo. Ele fala da pessoa. Quem é essa pessoa? Quem é esse advogado? Ele é Jesus Cristo. E quando João usa tanto o nome de Jesus quanto o título de Jesus, a ideia de João é mostrar tanto a humanidade de Jesus quanto a divindade de Jesus. E ao fazê-lo, João mostra o seguinte, que ele se identifica com os seus e ao mesmo tempo ele é Deus de Deus, ele é o Filho de Deus. Então o nosso advogado é o Filho de Deus, queridos. É o Filho de Deus. Nós temos advogado. O verbo ter aqui a ideia de continuidade, do presente, algo que vai se perpetuando na nossa história. Nós temos diuturnamente um advogado. Quem é ele? Ele é Jesus Cristo. Ele é o Filho de Deus. O Filho bendito de Deus. Esse conceito, advogado, é um conceito que também foi utilizado
por João no seu evangelho, quando Jesus Cristo estava preparando os discípulos, quando eles estão naquele momento sombrio, em que Jesus está se preparando para partir, Jesus está dando para eles as últimas instruções ali, antes da crucificação, e Jesus, dentre outras coisas, Jesus diz assim: e quando eu for, eu rogarei o Pai, e o Pai enviará o outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, falando do Espírito Santo. João toma esse mesmo conceito que é utilizado para a pessoa do Espírito Santo e utiliza aqui, que é o Parácletons, ou Parácleton. E como é que esse texto, como é que uma tradução desse conceito advogado nos ajuda a entender isso aqui, quando fala da pessoa e da função daquilo que Jesus está exercendo? Que o Parácleton é aquele que é chamado para estar ao lado de. É alguém que é chamado para estar ao lado. Porque se tem uma coisa que o réu, que o culpado tem medo é de comparecer perante o juiz sozinho. Porque ele não sabe o que dizer, ele não sabe o que falar, ele não sabe como se comportar, ele tem uma tolice e ele está amedrontado, porque ele sabe que tem evidências que pesam contra ele. Ele é culpado. Então, quando o advogado vem e se coloca ao lado para falar em favor de, aí as coisas mudam. Agora, ao mesmo tempo que João fala assim, usa o conceito advogado, e a ideia aqui do Parácletos é o chamado para estar junto, ao lado de quem ele está exercendo a sua defesa, ele também está junto ao Pai. Ele está junto ao Pai. Ele conhece a mente do Pai. Ele conhece a índole do Pai, ele conhece a mente do Pai, ele sabe como o Pai pensa, porque ele é Deus de Deus, ele é luz de luz, ele procede do Pai, ele é da mesma essência com o Pai. Então, ao mesmo tempo que ele está ao lado do réu, ao lado do infrator, ele está junto ao Pai. Jesus Cristo, o incomparável advogado. João, então, avança construindo essa ideia, e João fala da sua prerrogativa, do seu currículo. João fala assim, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. O que João está querendo dizer, trazendo esse conceito, é mostrar o seguinte, que não há uma mancha sequer que depõe contra o Senhor Jesus. Não há nada que deponha contra o Senhor Jesus. Ninguém jamais vai encontrar alguma coisa que macule o caráter do Senhor Jesus. Extraordinário. Ele é o justo. Ele é Jesus Cristo e ele é o justo. E João poderia parar aqui. Só que João, ele quer oferecer mais embasamento para assegurar que os crentes podem ter segurança. E João, então, ele avança para falar da obra de Jesus, porque é a obra de Jesus que vai substanciar tudo aquilo que ele faz em o nosso favor. É aquilo que ele fez de uma vez por todas, lá no Gólgota, que é aquilo que vai dar embasamento legal para que ele consiga sair exitoso naquilo que ele faz em favor daqueles que, dentro da possibilidade, fracassam, violam a lei de Deus. E ele vai dizer, e ele é a propiciação pelos nossos pecados. Eu gosto, quando eu fui trabalhar com esse texto, de colocar o seguinte, que temos advogado Jesus Cristo, o justo, e eu gosto de colocar da seguinte forma, além disso, além de ser Jesus Cristo, além de ser justo, ele é a propiciação dos nossos pecados. O que é isso? O que é isso que João está ensinando? Quando Deus orientou a construir o espaço de culto, no primeiro momento o tabernáculo, depois o templo, então você tinha o pátio dos gentios, o santo lugar e o santíssimo lugar, o santo dos santos. Lá no santo dos santos tinha o propiciatório, uma barra de ouro que era como que algo que simbolizava o tribunal de Deus instalado na terra. Então, comparecer àquele lugar, adentrar aquele lugar, era algo temível. Tinha todo um protocolo cerimonial, litúrgico para assim proceder. Só tinha uma pessoa que podia entrar naquele lugar, que era o sumo sacerdote. O sumo sacerdote. E para ele entrar, então tem lá do lado de fora, as pessoas de longe, aguardando aquele dia, um dia específico no ano, e ele então
depois de cumprir tudo aquilo, de imolar o cordeiro, ele pegava o sangue e ele adentrava naquele lugar, no lugar santíssimo, que simbolizava o tribunal de Deus instalado na terra, onde o infrator haveria de encontrar com o seu Criador, com o juiz de toda a terra. E o sumo sacerdote então adentrava, com uma corda amarrada em sua perna, e com uma vasilha de sangue do cordeiro, como que para fazer expiação por si mesmo e também pelo povo. E à medida que ele entrava e se aproximava, ele começava a borrifar o sangue do animal que tinha sido imolado sobre o propiciatório, o tribunal de Deus. Com que finalidade? Aplacar a ira de Deus, alcançar o favor de Deus, para que Deus fosse propício, e se fosse aceito aquilo que ele estava realizando, ele sairia com vida daquele lugar, e o povo lá do lado de fora, na expectativa, quando o sumo sacerdote saía de lá, o povo então tinha a certeza: Deus nos foi favorável, Deus aceitou o sacrifício, Deus aplacou a sua ira, por conta do sangue do inocente que foi derramado naquele lugar. Só que aqui não se trata de um cordeiro, trata-se do Filho de Deus. João está dizendo assim: ele, o Filho de Deus, aquele de quem João Batista disse: este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando ele é levado para a cruz, quando ele é crucificado na cruz, está acontecendo aquilo que João sintetiza aqui. Ele é a nossa propiciação. O sangue dele foi derramado. E diante do tribunal de Deus, Deus nos foi favorável e aceitou o que o seu Filho fez. Aleluia. Quem aqui está entendendo, pelo amor de Deus? Deus aceitou. De sorte, irmão, que no mundo contemporâneo, nos tribunais, uma das coisas que as pessoas apreciam é a capacidade de discurso do advogado. A oratória, a retórica, a capacidade de convencimento. Só que a força do que Jesus faz em favor dos seus está nas marcas dos escravos. Porque ao mesmo tempo que ele está ao lado ele está junto ao Pai, e ao comparecer diante do Pai, ele carrega em seus punhos as marcas dos cravos. Eu já morri por ele. Esses pecados e essas tolices que eles continuam ainda caindo aqui e acolá, eu também já paguei por esses pecados. E o Pai aceita, porque o Pai sabe que aquilo que o seu Filho bendito fez, quando ele se encarnou por nós, quando ele foi levado ao Gólgota e se entregou por nós e tomou sobre o madeiro os nossos pecados, o Pai tomou esta obra definitivamente de uma vez por todas, e não há mais reivindicação de que há necessidade de que cordeiros sejam imolados, porque foi o próprio Filho de Deus que foi imolado, queridos. Então, ao mesmo tempo que João está dizendo, não pequem, ele traz uma verdade gloriosa para que os crentes descansem e consigam dormir em paz nas possibilidades de violações da palavra de Deus. É claro que isso não elimina a nossa responsabilidade. Nós precisamos lidar de modo responsável com os mandamentos de Deus. E nos apropriarmos de todos os meios e recursos, instrumentos que Deus coloca à nossa disposição para uma vida santa. Mas ao mesmo tempo, se em algum momento a gente fraquejar, a gente precisa ser recordado. Eu tenho um incomparável advogado. O melhor. Jamais perdeu uma causa, jamais perderá. E eu termino. Você o tem como seu advogado? Jesus é o teu Senhor e Salvador, porque Ele é advogado só daqueles que já o receberam, como Senhor e Salvador. Só para aqueles que já professam a fé nele, eu o tenho como meu Senhor e meu Salvador. Jesus só é advogado de quem já foi reconciliado com Deus. Se você, portanto, se encontra afastado de Deus,
se encontra alienado do Senhor Deus, não tem dado credibilidade ao Evangelho do Senhor Deus, à mensagem das boas novas do Senhor Deus em Jesus Cristo, você se encontra numa situação de risco, de perigo. Porque caso você tenha que comparecer à presença do grande e supremo juiz de toda a terra, quer pela morte ou quer pelo dia da vinda do Senhor Jesus, naquele grande dia não haverá mais oportunidade de você se lamentar e talvez tentar buscar nele esse auxílio de que ele possa advogar em seu favor. Não haverá mais, a oportunidade é hoje, o dia é hoje, a oportunidade se chama agora, querido. Portanto, é um perigo grande e grave insistir em manter-se afastado do Senhor Deus. Reconcilie-se com o Senhor Deus na pessoa de Jesus nessa noite. Volte-se para Ele, creia nele, confesse os seus pecados, busque o Senhor Deus de todo o seu coração, invoque o nome do Senhor Jesus e então você será salvo. E você não terá mais o que temer. Que o Senhor Jesus te abençoe. Que o Senhor Jesus te alcance nessa noite. E te dê graça, consolo e segurança. Para a glória dele mesmo e para a alegria do seu coração.